Muito obrigado, pastor Arilton. Que alegria! Hoje é quarta-feira. Eu sou o pastor Eliezer Flor e sou pastor aqui em São José, Santa Catarina, na grande Florianópolis aqui. E participar deste encontro com a vida e encontrar você assistindo essa programação é algo maravilhoso. Mas hoje você pode também fazer o seu pedido e levar ele em uma igreja, em uma de nossas igrejas mais perto da sua casa. Você pode entrar no site Encontre uma Igreja e ali você vai procurar uma igreja adventista e você vai visitar e levar ali o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Aqui na Grande Florianópolis eu atendo a igreja de Forquilhinhas, a igreja de Flor de Nápoles, a igreja de Fazenda do Max e também a igreja do Centro Histórico em São José. Vem fazer uma visita para nós, você vai ser muito bem-vindo. O culto e os momentos de oração começam sempre 15 para as 8 horas da noite. Então, você já sabe, é nosso convidado. Veja só, a gente todas as manhãs coloca aqui diante dos nossos telespectadores alguns pedidos. A gente reparte com vocês. Você pode orar daí, nós oramos daqui e eu tenho certeza que Deus vai atender as nossas orações. O pedido hoje vem lá do Maranhão. Olha só, Olho d'Água das Cunhas. E quem mora lá é o João Evangelista Farias Marques. Ele pede oração por ele e pela família dele. Então, que nós todos possamos orar. Estamos orando daqui, viu, João? Que Deus atenda às suas orações e cuide da sua família. Também a Luciene Silva. A Luciene Silva, ela não é lá do Maranhão, mas ela está pedindo oração por ela, pelos filhos dela, pela vida e a saúde dela, e também que o Senhor cuide dela e das tias delas que estão no hospital e só Jesus para fazer um milagre na vida delas. Irmã Luciene, continua confiando. Coloque as suas preocupações nas mãos do Senhor, aquele que pode todas as coisas. Agora, tem um pedido aqui também do Marcelo Diniz de Jesus. Ele diz: bom dia, eu sou Marcelo, sou de São Luís do Maranhão. Olha só, hoje é o pessoal tudo do lado de cima. Eu peço oração pela minha família, pela minha vida espiritual. Eu vivo uma grande luta para continuar a estar na presença do Senhor. Mas eu quero continuar. Então, às vezes eu acabo fraquejando, mas eu quero muito voltar para os braços do Senhor. Então, Deus está contigo, Marcelo. Confia nele, vai dar tudo certo. Ele tem um plano especial para a tua vida, certo? A Ana Maria Terzoni, ela diz assim: bom dia, eu peço oração para que possamos conseguir vender uma chácara que é uma herança. Nós somos em 5 filhos e todos estão precisando de dinheiro e essa chácara precisa ser vendida. Então, Ana Maria, continua confiando no Senhor. Vocês vão vender essa chácara em nome de Jesus. E ela ainda diz que pede uma direção de Deus para saber onde é que ela vai morar quando a chácara for vendida. Deus está no controle, continue confiando. E o último pedido desta manhã é para a Lene Soares. Ela diz assim: bom dia com a paz de Jesus. Peço oração pela minha família, pois está de luto pela morte da Tainá. Lene, Deus sabe da falta que a Tainá está fazendo. Deus conhece este espaço vazio que existe pela perda dela, mas Ele está no controle de tudo. E sabe o que ele diz
lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso 33, ele diz assim para você: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus pode acrescentar, Deus pode substituir, Deus pode fazer um milagre na vida de todos aqueles que se aproximam dele. Você deseja um milagre na tua vida? Você espera do Senhor um milagre também? Confia nas suas promessas. Deixe as preocupações. O começo desse verso do capítulo 6 de Mateus diz assim, não se preocupem com a vossa vida quanto ao que irão comer ou o que irão beber, porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E aí então o evangelista continua dizendo, observem as aves, elas não costuram, elas não tecem, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio no campo, lá no vale, ou alimentou uma ave que ela está sozinha na natureza, mas Deus está contigo. Você não está sozinho. Ele cuida de mim e cuida de você também. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, queremos iniciar um dia tendo um encontro com a vida. Por isso, pedimos que o Senhor cure as enfermidades das pessoas que estão sofrendo, que o Senhor trate com carinho daqueles que estão necessitados e que o Senhor acalme a alma daqueles que estão aflitos e enlutados. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor. Então, Pai, atende às orações daqueles que levam até o Teu santo trono de graça a sua prece e a sua petição. Toma conta, Senhor, dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, vamos ao momento do estudo da Bíblia. Que bom ter a sua companhia em mais uma quarta-feira, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre o livro do profeta Daniel. Você quer aprender mais da palavra de Deus? Eu quero convidar você para acessar também o nosso site. Nós temos um site com vários estudos da palavra de Deus, todos gratuitos. Eu estou falando do site bibliamais.com.br. Acesse agora mesmo, bibliamais.com.br, escolha um dos nossos estudos e venha ser aluno na nossa escola de aprendizado da palavra de Deus. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para os nossos amigos internautas. Graziela nos escreveu, bom dia, que bom assistir o programa. Eu não tenho o costume de acordar muito cedo, mas vou tentar acompanhar, pois é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Um abraço. Obrigado, Graziela, por sua mensagem. A Julie diz assim, queria mandar um abraço e um bom dia para todos os que estão assistindo a esse programa, um programa cheio das bênçãos de Deus. Julie, obrigado, por seu recado. O Carlos Ferreira, bom dia, pastor Arilton, e a Cristiane Rufato, graça e paz, irmãos, e que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre nós para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Cristiane, também por seu recado. Você pode mandar sua mensagem para nós através das redes sociais ou através do nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Esse é o WhatsApp do programa Encontro com a Vida. Quer dicas de leitura? Deixa eu dar duas para você hoje aqui. Primeiro é esse tratado aqui, Daniel, Interpretação, História e Teologia. São 4 os organizadores desse material e eles reuniram nesse volume vários documentos, vários artigos de vários autores. E olha os colaboradores, Dr. Elias Brasil, Diri Moscala, Carlos Moura, Richard Davidson, inclusive foram meus professores esses aqui. Ron Gay, Alberto Tim,
querido professor Alberto Tim, Frank Hazel, Adolfo Soares, Leonardo Nunes, né? Meu colega, né? Contemporâneo de faculdade, só tem artigos extraordinários sobre o livro do profeta Daniel. Olha, uma joia para você adquirir. E uma outra dica é essa aqui, Segredos da Profecia, do Dr. Jacques Ducan, que é um judeu, por sinal, um judeu cristão, e escreveu esse livro aqui de Daniel. Essas obras você pode adquiri-las na Novo Tempo Store, aqui de São José, Santa Catarina. Vou dar o WhatsApp para você pedir os seus agora. 489-9973-1971. Está aparecendo aí na sua tela, né? 489-9973-1971. Ou então, você liga para a gente. O nosso telefone em horário comercial funciona, é o 48-3281-3062. Repetindo, 48-3281-3062. Lembre-se de ligar em horário comercial, tá bem? Fica a dica de leitura de hoje. Tá com a sua Bíblia aberta? A minha já está aqui, ó. E hoje nós vamos estudar um tema muito especial. A grande tribulação, o tempo de angústia de Jacó. Chegamos então ao capítulo 12 do profeta Daniel. Antes, porém, quero convidar você a fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos suplicar que o teu bom e santo Espírito esteja conosco, que a nossa mente seja iluminada agora para compreendermos as verdades da tua palavra, que o nosso coração se abra também para aceitá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Daniel capítulo 12 é um dos capítulos mais extraordinários da palavra de Deus, dada a quantidade de conteúdo que ele ensina, que ele contém. Olha, é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. E eu queria começar então lendo com você o primeiro verso, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e escrito no livro. Daniel 12:1 começa assim: Nesse tempo, que tempo é esse? Se você voltar aqui para o capítulo 11, no versículo 40, diz assim: No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros. Então, no tempo do fim, está falando o capítulo 11 do tempo do fim. E no capítulo 12 você tem nesse tempo, ou seja, no tempo do fim, se levantará Miguel. Quem é Miguel? Ontem eu disse para vocês que Miguel é Cristo, né? Gabriel é o anjo mais poderoso que há no céu. É o anjo que vem à terra em missões especiais. E Miguel é um título usado por Cristo na sua batalha contra as forças do mal. Nesse tempo se levantará Miguel. A palavra que se levantará, do hebraico, Hamad, é uma expressão usada para livramento. Nesse tempo, Jesus se levantará para libertar, para livrar seu povo. De quê? Do cativeiro do pecado, das forças do mal. Nesse tempo se levantará Miguel. Agora você concorda comigo que só pode se levantar quem um dia se assentou? E se Cristo está aqui se levantando, quando é que Jesus se assentou? Se você voltar aqui para o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, você vai encontrar a resposta. Daniel capítulo 7, olha o que diz aqui o versículo 9.
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, cabelos da cabeça como pura lã, do seu trono saíam chamas de fogo. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Em Daniel capítulo 7, o ancião de dias é o Pai. Ele se assenta. Aqui no capítulo 7 é declarado: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Eu não li esse verso, né? Mas essa expressão aparece no versículo 10. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui nós temos uma cena judicial. O Pai é o ancião de dias e Jesus Cristo é o Filho do homem, que vem e é levado ao encontro do Pai. E o tribunal se assenta e se abrem os livros. Esta cena judicial, ela teve lugar no dia 22 de outubro de 1844, quando começa o juízo investigativo ou juízo do pré-advento. Juízo esse que vai determinar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado na volta de Jesus. Se agora no capítulo 12 Miguel está levantando, quer dizer que o juízo terminou. Então Cristo ele foi levado ao Pai, o ancião de dias, no santuário celestial, porque é lá que o juízo acontece. E quando termina o juízo, Jesus se levanta. Para quê? Para deixar o santuário. E quando ele se levanta, terminou o juízo, e o que acontece? Um tempo de tribulação. Então, o tempo de tribulação do qual a Bíblia fala, ele deve ser localizado cronologicamente no final do juízo de Deus. Quando terminar o juízo divino, então vai começar esse tempo de tribulação. A palavra de Deus diz aqui em Daniel capítulo 12, se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. Interessante que Daniel não foi o primeiro a falar desse tempo de angústia. Quando você volta aqui a sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias, e lembra que ontem eu mencionei aqui que Daniel lia os escritos, os rolos do profeta Jeremias? Aqui em Jeremias, no capítulo 30, ele já havia falado também a respeito desse tempo de angústia. Nos versículos 5 a 7, eu vou ler com você. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 7. O profeta Jeremias assim escreveu: Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O profeta Jeremias falou de um tempo de tanta tribulação, de tanto sofrimento, como a mulher quando está dando à luz, as dores do parto. É a comparação que Jeremias faz. Mateus capítulo 24, verso 21, o próprio Jesus Cristo também falou desse tempo de tribulação. Olha o que disse Jesus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Olha, o próprio Cristo advertiu sobre esse grande tempo de tribulação. Então o profeta Jeremias falou desse tempo, o profeta Daniel falou desse tempo e o próprio Jesus Cristo falou desse tempo. Um tempo de tribulação, um tempo de angústia, qual nunca houve
desde que a nação sobre a terra. Quando é que começa esse tempo? Quando Jesus se levanta do santuário. E Jesus se levanta do santuário quando terminar o juízo divino. Então esse tempo de angústia, o tempo de tribulação, ele tem lugar após Cristo deixar o santuário celestial no final do juízo investigativo. A pergunta que queremos responder agora é: por que será uma crise tão grande como nunca houve na história? O que é esta grande tribulação pela qual a igreja haverá de passar? Bom, nós podemos fazer uma comparação com a tribulação, com a angústia que Jacó viveu no livro de Gênesis. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 30, está chamando do tempo de angústia de Jacó. Por quê? Porque há um paralelo entre aquilo que eles viveram lá, o que Jacó viveu e sua experiência, com aquilo que nós veremos muito em breve, quando Jesus concluir sua obra no santuário celestial. Podemos mencionar alguns paralelos. O primeiro deles é que Jacó se angustiou quando ele descobriu que Esaú estava marchando em sua direção com 400 homens para tirar-lhe a vida. E qual era o motivo? Porque Jacó havia enganado Esaú e roubado dele o direito de primogenitura. Havia enganado também seu pai, Jacó, se passado por Esaú e recebido as bênçãos da primogenitura. Então, o medo de morrer foi um elemento que causou estresse, que causou angústia no coração de Jacó. Bem, Apocalipse capítulo 13 fala que num futuro não distante haverá também 2 decretos. O primeiro decreto: não deixará comprar e nem vender quem não tiver a marca da besta ou o número do seu nome. E o segundo decreto de Apocalipse 13 fala que será réu de morte aqueles que não adorarem a besta. Se nós entendemos a besta como sendo um poder antagônico a Deus, certamente ficaremos contra esse poder e adoraremos apenas o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E por causa desta negativa em adorar a besta, nós então seremos condenados à morte. Esse será um elemento de estresse que gerará angústia no povo de Deus. Um segundo paralelo que nós encontramos na história de Jacó foi que Jacó angustiou-se com medo de que os seus familiares sofressem por um pecado que ele havia cometido. Tanto é que, para evitar que isso acontecesse, ele enviou vários presentes a Esaú, tentando aplacar a ira do irmão. E ainda assim pegou sua família e colocou lá no final da multidão, para que eles não fossem alcançados pelos soldados de Saul. Quando esse tempo de angústia chegar para a igreja, aonde estarão nossos queridos? Será que todos eles estarão próximos de nós? Será que todos eles estão partilhando da mesma fé e da mesma esperança na breve volta de Jesus? Eles entregaram seus corações a Cristo? Eles estão do lado do Senhor? Então estas perguntas geram incerteza e elas gerarão também angústia. Há ainda um outro detalhe. Jacó não tinha certeza se Deus o havia perdoado. Ele havia enganado seu irmão, enganado seu pai, inclusive com a ajuda da sua mãe, mas ele não tinha certeza do perdão divino. E essa incerteza pelo perdão causou angústia ao seu coração. Os salvos nesse momento, ainda que salvos, eles não sabem que estão salvos. Eles não sabem que seus casos foram decididos no santuário celestial e que seus pecados foram perdoados. Essa incerteza pela salvação também será um outro fator que vai gerar angústia. É por isso que essa angústia é chamada angústia de Jacó. Uma angústia como nunca houve. E há mais um detalhe interessante. Uma vez que Jesus deixou o santuário, Apocalipse 15:8 diz que quando Jesus deixa o santuário, a fumaça cobre o santuário e ninguém mais podia entrar no santuário enquanto as 7 pragas não fossem derramadas. Isso quer dizer
que esse tempo de angústia ele acontece quando não há mais intercessão por nós no santuário celestial. Não se esqueça de que Jesus foi para o santuário e lá ele exerce o ministério em prol de todos nós. O apóstolo João ensina em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então, meus queridos, nós hoje temos um advogado junto ao Pai, mas não teremos para sempre. E esse momento de angústia de Jacó será um momento em que não mais teremos o advogado no santuário. E nós teremos que viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Isso será um outro fator que vai gerar angústia. Mas a boa notícia que eu tenho a dar para você é que aqui mesmo em Apocalipse, ou melhor, em Daniel, capítulo 12, onde fala desse tempo de angústia, o primeiro verso termina dizendo: mas naquele tempo ele será salvo, ou será salvo o teu povo. Naquele tempo será salvo o teu povo. E lá em Jeremias capítulo 30, verso 7, também é dito: mas o Senhor o livra dela. Ou seja, nós passaremos pela angústia, mas nós seremos vitoriosos. O Senhor vai nos livrar dessa angústia. Esse tema da grande tribulação, a angústia de Jacó, às vezes muitas igrejas fazem uma verdadeira miscelânea com esse assunto. Mas eu queria deixar bem claro para você as principais linhas desse tema. Primeiro, será um período curto, um período breve, que vai começar quando termina o juízo no santuário celestial, quando Jesus deixa o santuário. Isso quer dizer que os salvos passam pela angústia de Jacó, enquanto os ímpios, que não passarão pela angústia de Jacó, estarão recebendo as 7 pragas de Apocalipse, capítulo 16. Então a humanidade hoje está se dividindo entre 2 grupos. Aqueles que serão salvos vão passar pela angústia de Jacó, mas serão salvos, e aqueles que vão receber as 7 pragas, mas serão condenados. Eu e você vamos estar de um lado ou de outro. A grande pergunta que nós temos que responder hoje é: de que lado você quer estar? Se nós queremos estar do lado de Cristo, nós passaremos por essa angústia, mas finalmente seremos salvos. Mas se nós rejeitarmos aos apelos do Espírito Santo, nós vamos passar pelas 7 pragas e ainda assim seremos destruídos. E Cristo volta no final das pragas e quando termina a angústia de Jacó. Então, o tempo da grande tribulação, ele situa-se cronologicamente entre o fim do juízo no santuário celestial e a volta de Jesus. Será um curto período de tempo onde todas essas coisas terão lugar. E eu e você precisamos fazer o devido preparo para esse momento. O segredo da vitória também pode ser extraído da experiência de Jacó. Jacó se agarrou com o próprio Deus e fez um pedido para ele: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E Jacó lutou a noite inteira com o anjo do Senhor. Quando o dia já estava amanhecendo, o anjo do Senhor toca então na coxa de Jacó. E então Jacó o deixa. Mas Jacó recebeu a bênção. Jacó perseverou com Deus. E então Deus muda seu nome. O seu nome não mais será Jacó, mas agora Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. É esse tipo de luta espiritual que nós devemos ter com Deus. É a luta para estarmos na presença dEle. É a luta para nos agarrarmos ao Senhor e dizermos para Ele: eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. É isso que Deus espera de nós.
E assim como Deus estava pronto para abençoar Jacó, perdoar e até mudar o seu nome, Ele quer fazer a mesma coisa com todos nós. Mas não é isso que promete o livro do Apocalipse? Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca e nessa pedra um novo nome? Sim, Deus quer mudar o teu nome. Ele vai mudar o teu nome. E esse novo nome que você vai receber está relacionado com a sua história, com a sua experiência de vida, com aquilo que você vivenciou nos anos que esteve aqui na Terra. Então, meus queridos, a despeito de ser a grande tribulação, um tempo de prova severa para o povo de Deus, nós não precisamos temê-lo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já nos assegurou de que nós seremos salvos dela, salvos desse tempo de angústia. Por isso, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele vai cuidar de você. Sim, querido amigo, sim, querida amiga, nada temos que temer quanto ao futuro, porque a palavra de Deus já nos assegura que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas não se esqueça, a humanidade está sendo dividida entre dois grupos, entre aqueles que aceitam adorar a Deus e passarão pela angústia de Jacó e serão salvos, e aqueles que estão se submetendo à besta, aceitando adorá-la, passarão pelas 7 pragas e serão destruídos. Agora o caminho, o destino final, é você quem escolhe. Eu espero que hoje você tome as decisões certas ao lado do Senhor Jesus. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor nos ama e tem planos especiais para todos nós. Que a Tua bênção nos alcance nesse dia e que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.